Capítulo 1141, Cão de caça. Andando em um caminho de paralelepípedos, Bárbara de repente se virou para olhar para Anya. O que há de errado, Sintes? Anya, que ainda estava surpresa com a exibição de Bárbara, de repente sentiu seu coração cair como se ela tivesse sido vista. Você sabe. Quem são essas crianças? Os olhos negros de Bárbara carregavam os traços dos nativos, mas isso não importava. Na verdade, deixou Anya querendo se aproximar dela. Eles deveriam ser os refugiados e fugir dos escravos do norte, certo? Tornou-se comum nas últimas décadas. Estes bárbaros aceitou um ato de bondade. Anya naturalmente sabia de onde essas crianças tinham vindo. Refugiados e fugitivos escravos que não suportavam o tratamento duro dos orques estavam em todos os lugares desde que o caos irrompeu no norte. Infelizmente, mesmo aqueles não teriam garantida uma vida melhor. Congelar ou morrer de fome era tão comum que havia montanhas de esqueletos ao lado de cada estrada e nas planícies. Com a situação sendo tão ruim para os adultos, as crianças eram ainda piores pelo desgaste. Se não fosse pela ajuda de Bárbara, esses diabinhos provavelmente morreriam de fome ou frio no futuro próximo. Não havia nada de errado em chamar suas ações de tipo. Sim, um ato de bondade. Anya reiterou. Anya. Você sabia que o senhor recebeu um grupo de refugiados e crianças do norte quando a agitação começou? Ele cuidou deles, fazendo sacerdotes e estudiosos desses órfãos. Agora, quando os netos desses padres retornam ao continente, eles encontram suas casas ainda devastadas pela guerra. As coisas parecem ainda piores do que antes. Famílias maiores, mercadores e igrejas receberiam um certo número de filhos antes, mas agora o mercado está cheio. Lonce e o resto não tem mais para onde ir, e eles só podem morrer de fome. Enquanto isso não passava de uma simples declaração, Anya podia ver o brilho nos olhos da santa. Anya! Bárbara gritou de repente. Sim. Anya foi para a frente apreensiva. Você está disposto a mudar o norte comigo? Ela quer se afastar do caos da guerra e ajudar os cidadãos a se recuperarem. Anya ficou chocada, não esperando esses desejos da santa. Mas outro pensamento ocorreu a ela logo depois, deixando-a chocada. Espere. Com o status dela, pode muito bem ser uma ordem do Senhor. Talvez. É uma batalha divina mais aterrorizante do que do reino mortal prestes a descer sobre nós. O coração de Anya se encheu de medo naquele momento, mas ela ainda conseguiu um aceno duro. Boa. Acredito na lealdade da família Bunny, bem como em sua fé no Senhor. Bárbara sentiu com satisfação. Sintes, posso saber como a igreja pretende acabar com esta guerra? Anya perguntou cautelosamente. Primeiro nos concentramos no comércio de sacrifício de sangue entre sua família e a tribo Black Blood. Esse lote de essência de sangue será tratado. Bárbara olhou para Anya. A igreja já sabe de tudo. A voz de Anya mostrou seu desconforto. Afinal, nem todas as igrejas poderiam tolerar tais coisas. Massacrando plebeus, comprando escravos para serem mortos e favorecendo os deuses malignos de outras raças. Bárbara contou, com os dedos enquanto gotas grandes de suor frio caíam do rosto de Anya. Qualquer um desses pecados é suficiente para sua família ser consignada para a condenação eterna. No entanto, felizmente, a família Bunny ainda é de alguma utilidade para o nosso mestre. A ameaça em sua voz era óbvia. Sim. Anya garantiu, a família vai aderir às instruções da igreja. Bons. Bárbara sorriu levemente. Embora Anya não tivesse o direito de resistir, continue o comércio com a tribo Black Blood. Eu só preciso que o nosso pessoal assuma. Será como você diz? Mas havia uma rara sugestão de hesitação na voz de Anya. Falar. Existe algum problema? O sorriso no rosto de Bárbara não diminuiu, mas Anya podia sentir a atmosfera gelada em um instante. Bem, nossa família é apenas responsável pela coleta e processamento da essência do sangue. A principal potência ainda está em um grande negócio. Eles também estão encarregados de nos ajudar a contatar a tribo Black Blood e obter lucros de nós em troca de sermos os intermediários. As palavras de Anya implicavam que o contrabando para o Império Orc havia florescido na escuridão do norte. Foi uma piada tão grande que até mesmo os líderes da Aliança da Lua Argenta participaram da ação. Há rumores de que o Mago Velho Elminster tinha ações na operação e os padres da riqueza estavam atuando como fiadores. Todo o comércio com a Moonwood é controlado pelo Black Moon Merchant Group.
Estamos apenas vagando por comerciantes. Os lábios de Anya se curvaram em um sorriso irônico. Blackmore Merchant Group? Não parece ser tão poderoso no norte, apesar de tudo. Confusão brilhou nos olhos de Bárbara. É um grande grupo empresarial criado em segredo, formado no mercado negro por ramificações de outras grandes empresas. Controla mais de 60% do comércio no norte. Os olhos de Anya refletiam uma zombaria óbvia. Como é valente. A rainha de lua argenta é realmente muito patética. Bárbara balançou a cabeça. Embora ela não tivesse conhecido tais situações em sua vida na Ilha de Banks, ela ainda tinha experiência suficiente para entender muito. Então, quem exatamente é isso que nos atrapalha? Perguntou Bárbara. Anne respirou fundo antes de cuspir o nome. O mestre do Blackmore Merchant Group, Shadowhound Glove. Shadowhound. Que apelido interessante. Bárbara começou a rir. Ele está sempre escondido nas sombras, como um lobo faminto que não deixa nem carne podre. Até os selvagens temem sua ganância e violência. Os ombros de Anya tremeram, como se ela tivesse pensado em algo aterrorizante. Que interessante. O sorriso no rosto de Bárbara cresceu. Me ajude a marcar uma consulta com ele. Negócios escuros como o Neon Merchant Group e o Blackmore Merchant Group tinham canais para transmitir informações em segredo, apesar da proibição da Bunny Family. Não demorou muito para que Anya recebesse notícias de que Glove concordara em se encontrar. O local da reunião era um bar subterrâneo. O dono era uma pessoa inteligente, e eles evitaram usar um lugar onde os paladinos pudessem encontrá-los aqui. O cheiro de vinho barato permeava o lugar, misturando-se com tabaco e perfume barato para fazer com que Anya se encolhesse. Assim que viram a verdadeira aparência de Glove, até mesmo Bárbara pareceu ligeiramente surpresa. Anya apenas gritou em choque. O cão das sombras apenas parecia muito poderoso. Caninos se projetavam de sua montaria, e ele tinha um nariz preto e manchado que complementava os olhos vermelhos e bestiais. Sua pele estava amontoada e enrugada, cheia de gordura e carne, um mestiço com um Sharpei. É uma combinação rara também, Anya pensou consigo mesma. Tais seres eram normalmente exterminados no nascimento, e aqueles que sobreviveram eram raros, sem falar de alguém que crescia para tais alturas de poder. Havia talvez menos de um em cada 10.000 que poderiam fazê-lo. Por favor, sente-se, beldades. A voz estridente vindo da garganta de Glove fez parecer que ele estava falando com a língua esticada para fora. Anya precisava gastar muito esforço para entender o que ele estava dizendo. Muito obrigada. Ela disse enquanto se curvava sinceramente, mas quando se sentou, ela logo sentiu um olhar nojento passando por ela. A sensação de ganância e luxúria imediatamente causou arrepios em sua pele. Shadowhound, o rei da carne podre. Esse apelido realmente foi criado apropriadamente. O que é isso, senhoras? Você não parece muito satisfeito com a forma como estou cuidando de você. Glove engoliu uma codorna frita recheada com pequenos cogumelos e temperos, a língua doentia carmesim amarela que estava abanando causando Anya sentir náuseas. É sobre a comunicação com o Moonwood. Ela foi direto ao ponto, forçando o desconforto. Então é sobre isso. Glove ainda estava colocando comida em sua boca, e uma criada pegou um grande caderno preto e começou a folhear na frente dele. Nós realmente não temos nenhuma necessidade nesta área agora, então os comerciantes nobres terão que esperar um pouco. Não há outras maneiras. Você acha que poderíamos discutir a alocação de lucros aqui? Anya perguntou, suando. Não é sobre lucros. Glove parecia bastante resoluto. Ele já tinha acabado com toda a comida na frente dele, e algumas servas da raposa estavam usando guardanapos brancos para limpar a boca para ele. Mas, se a senhorita Anya insistir, poderíamos continuar essa conversa em particular. Ah! O brilho vermelho nos olhos de Glove se iluminou. Ponto. Droga. Aquele idiota, porco. Anya começou a reclamar quando chegaram à rua. Eu acho bastante inteligente. Bárbara empurrou sua capa preta, revelando seu rosto encantador. Sintes, você quer dizer que eu deveria? Anya imediatamente se sentiu amarga, mas ela balançou a cabeça com dificuldade. Se é para a igreja, eu estou disposto a fazer isso. Capítulo 1142. Esquema. Para onde foi sua mente, minha pequena, Anya? Bárbara levantou o queixo de Anya. A igreja não está indo tão mal que você terá que fazer sacrifícios por isso ainda. Anya soltou um suspiro de alívio depois de ouvir essas palavras.
Embora ela não se importasse com essas coisas, também dependia de quem era a outra parte. O que o Sintes quer dizer? Embora eu não tenha declarado minha posição, o fato de lhe não parecer se importar o suficiente para perguntar alguma coisa. Bárbara olhou para Anya com um meio sorriso. Notícias da família Bunny tomando partido do gigante. A Igreja da Serpente certamente deve ter se espalhado por todo o norte, e ele não deve estar disposto a entrar em tais águas lamacentas. Além disso, o processo de pensamento deles é muito mais complicado do que você imagina. Eu até suspeito que, Anya imediatamente ficou solene. Só agora ela percebeu que, mesmo em termos da refinada guerra de negócios, Bárbara não era menos competente do que ela. Dentro da sala de reunião escondida no bar subterrâneo, o cão das sombras se levantou respeitosamente para se curvar diante de uma figura nas sombras. As coisas são como você instruiu, meu senhor. Eu deixo-lhes saberem que não é possível e eles foram embora. Um jovem, nobre saiu da escuridão. Ele estava vestido de fraque e gravata, sem nem mesmo um fio de fibra fora do lugar. Ele tinha cabelos prateados e pupilas verde escuras. Arrogância, reserva e astúcia que apenas nobres possuíam brilhando em seus olhos. Você fez bem. Mesmo que não seja o suficiente para enganá-los, esclarecemos nossa posição. Todos os movimentos da juventude estavam cheios de graça. Como se ele estivesse recebendo uma importante recepção de vinhos. Eles têm relações com uma igreja. Não é muito apropriado para nós nos envolvermos nisso. Gloff começou, mas um som explosivo soou quando uma bengala atingiu a testa de Gloff. O homem começou a sangrar profusamente. Que desgraça! A expressão do jovem havia mudado. O sorriso sumiu, substituído por uma tempestade de cerveja. Eu estava errado, mestre. Por favor, me perdoe. Como Gloff era parecido com Shadowd. Tudo o que ele podia fazer era abanar o rabo e parecer lamentável enquanto se ajoelhava na frente de seu mestre. Não esqueça sua posição. Você é apenas um escravo de sangue misto. Como você teria o direito de sugerir algo para mim, o nobre Eric? A expressão do jovem estava cheia de malícia, mas ele, rapidamente escondeu isso. Ainda assim, Gloff só podia rastejar na frente de Eric com medo, seu corpo tremendo. Apenas lembra-te. Seu poder, seu status, seu tudo. Tudo vem de mim. Eu te dei o mundo, mas também posso destruir tudo em um instante. Eric deu um tapinha na cabeça de Gloff, lembrando um sorriso nobre surgindo em seu rosto. Vou me lembrar bem, mestre. Você é meu tudo. A única coisa que Gloff não estava fazendo para expressar sua lealdade era abanar o rabo. O Neon Merchant Group está longe de ser suficiente para preencher meu apetite. No entanto, o que você acha dessa santo? Ela não é tão ruim. Os olhos do jovem brilharam descontroladamente e ele caiu na gargalhada. Sua sombra na parede balançava ao redor, como um demônio dançando livremente. Depois de seguir Bárbara de volta à residência, Anne se animou. Aqui está a informação que você queria, Sintes. Ela viu o lendário caçador de diabo que havia deixado uma impressão tão profunda em sua chegada. Ele ficou respeitosamente ao lado, o fogo do inferno acendendo em cima da superfície das correntes em suas mãos para dar-lhe uma aura única e brilhante. Bárbara sentiu enquanto pegava um cristal de ouro dele. Suas sobrancelhas de repente enrugaram. Você teve que atacar alguém agora. Alguns ladrões de sombras de alto nível que eram destemidos o suficiente para nos espionar. Tão insensato. O caçador de demônios zombou, e alguns rostos translúcidos se mostraram em meio ao fogo do inferno distorcido. Ele está profanando as almas. Isso é algo que só diabos e demônios fazem. As pupilas de Anne se encolheram quando ela gritou em sua mente, mas conseguiu esconder bem sua expressão. No entanto, Bárbara parecia ter percebido sua inquietação. Ele os aprisionou por agora. Essas pessoas serão enviadas ao Senhor para serem punidas, ela consolou, apesar de suas palavras serem suspeitas. O caçador de demônios lançou um olhar indiferente para Anya, aquele olhar que a considerava um pequeno inseto fazendo sua alma tremer de medo. Ela entendeu bem que essa era a aura imponente que vinha do poder lendário. Se ele quisesse destruí-la, não seria muito diferente de matar a formiga. Só agora Anya percebeu como a bondade de Bárbara era incrível. Tome nota de suas próprias ações. Você assustou o meu oficial de comunicações. Bárbara franziu a testa. Minhas desculpas, Sintes. Eu estarei a caminho então. O espaço ondulou,
e a figura do caçador do diabo desapareceu. Ele serviu o propósito de demonstrar sua força, deixando claro para Anya que sua família era apenas papel na frente do poder lendário. Se este lugar foi descoberto e há pessoas nos observando, nós deveríamos. Anya perguntou cautelosamente a Bárbara. Não há necessidade de se mudar. Afinal, encontrar outra fortaleza será difícil. Com ele por perto, tudo será resolvido. O tom de Bárbara demonstrou sua absoluta confiança. Muito casualmente, ela passou a informação que recebeu para Anya. Esta é informação sobre o grupo mercante da Lua Negra. As pupilas de Anya encolheram, sentindo que os papéis em suas mãos de repente pesavam 1 tonelada. Isso implicava que a Igreja da Serpente Gigante tinha uma enorme rede de informações. O desconforto aumentou no coração de Anya, temendo que sua família perdesse seu uso. Se isso acontecesse, não restaria muito tempo antes de serem destruídos. Deu uma olhada. A santa ordenou, e Anya leu tudo. Seu choque só cresceu enquanto ela continuava a ler. A pessoa que controla o Blackmoor Merchant Group é Arleric. Ele é neto do cônsul que a rainha Lustriel mais confia. A notícia deixou Anya sem palavras. Embora soubesse que a nobreza estava suja, o conteúdo desse relatório ainda excedia suas expectativas. Essa é a nobreza. Eles podem trair a própria sorte deles por lucro. Bárbara sorriu zombeteiramente. Isso não é tudo. Ele parece bastante interessado em assumir o Neon Merchant Group. E eu? Embora Bárbara mantivesse um sorriso enquanto falava, Anya ainda sentia um frio na espinha. Ela se lembrou dos ladrões de sombra que o caçador do diabo havia acabado de eliminar. Ele é quem os enviou. E, mortal tolo, meu corpo, alma, e tudo pertence ao Deus Supremo, Kukulkan. Aqueles que ousam cobiçar seus pertences definitivamente serão punidos, suas almas chorando. Um rubor doente apareceu no rosto de Bárbara, fazendo-a estremecer. De repente, Bárbara apontou para Anya. Venha, me acompanhe em um banho. Tudo bem. Anya gaguejou quando ela concordou, apreensão subindo em seu coração misturado com um toque de antecipação. Lua Argenta é nova, Igreja de Tyr. Capitão Rafinha. As portas grandes e empoeiradas da igreja se abriram, revelando o rosto de um velho padre. Ele falou devagar, sua sabedoria permitiu que você protegesse numerosos paladinos de brotamento. O Senhor não te culpa. A luz fraca revelou que as roupas de Rafinha estavam cheias de espinhos, e ela estava ajoelhada para expiar seus pecados. Ela parecia estar se punindo. Eu não perdoei a mim mesmo. Deixei o mal escapar do meu alcance, e os inocentes plebeus vão sofrer por isso. Eu pequei. Rafinha parecia extremamente pálida, seus olhos afundados, com linhas escuras. A tortura deveria ter sido por um bom tempo. O Senhor precisa de você agora. Lua Nova precisa de você, e os plebeus do norte precisam de você mais. O velho padre naturalmente sabia o que fazer para afetá-la. A guerra está prestes a começar e a cidade está tumultuada. Os inocentes ainda estão sofrendo, então o que você está esperando? Olha a cidade, ela precisa de você. Além disso, você não deveria corrigir seus erros. O velho padre abriu as portas, produzindo um som quase inaudível que deu origem a um senso de urgência. Eu nunca neguei isso. Rafinha pegou sua espada longa, e sua aura aumentou com o poder. Mesmo no manto dos pecadores, o capitão dos paladinos havia retornado. Vou arrancar o Neon Merchant Group e a família Bunny. A Igreja da Serpente Gigante, também. Eles pagam o preço, eu juro. Rafinha solenemente garantiu. Muito bom. O velho padre saiu satisfeito, sem notar um brilho escuro que se tornou mais distinto nas costas de Rafinha. Enquanto isso, em uma certa grande residência em Nova Lua Argenta, o capitão dos paladinos está saindo. Bom. Leia a localização da fortaleza da família Bunny para eles. Eric começou a rir, loucamente. Eles se atrevem a tomar os ladrões de sombra que eu nutro com tanto esforço. Eles devem pagar o preço. Capítulo 1143. Chegada, jovem mestre. Isso vai prejudicar a nossa reputação. Um velho mordomo falou, suas palavras cambaleantes. Somos uma família nobre, nossa eterna glória. Todo esse negócio imundo é o trabalho daqueles que estão debaixo de nós. Entendeu? Eric olhou para o mordomo com um olhar cheio de significado. O homem entendeu o que ele queria dizer, recuando respeitosamente enquanto o jovem nobre continuava a girar o vinho em seu copo.
Parecia que ele podia ver aqueles dois rostos cativantes dentro do vinho tinto de sangue. Todos vocês se tornarão meus. Apenas espere, ele murmurou perversamente, e suas bochechas coraram. Os vazamentos de notícias do Blackmore Merchant Group causaram muita pressão sobre o Neon Merchant Group. Sob o comando de Rafinha, os paladinos foram todos para dizimar completamente algumas fortalezas escondidas. Eles até conseguiram encontrar um acampamento perto da posição atual de Bárbara. Com sua igreja apoiando-a, Rafinha ficou mais astuto e cauteloso ao lidar com a igreja da serpente gigante. Sacerdotes de alto escalão acompanhavam praticamente todos os times, e um pelotão de lendários paladinos estava pronto para reforçá-los a qualquer momento. A história não se repetiria no próximo encontro. Com os milênios que passara acumulando poder, a Igreja da Justiça era apenas mais poderosa do que a Igreja da Serpente Gigante. Ti sendo um deus maior não era a única coisa que eles tinham. O rosto de Anya ficou vermelho enquanto ela enviava um emissário do Blackmore Merchant Group para longe. É uma demonstração de poder. Uma demonstração descarada de poder, reclamou para Bárbara. Tenho certeza de que foram eles que lideraram os paladinos aqui. Anya andou inquieta pela sala de estar. Nossa localização sendo vazada foi apenas um aviso. Se não concordarmos com seus pedidos, eles definitivamente nos atingirão com algo mais poderoso. E que pessoas tolas e ignorantes. Eles estão caminhando mais e mais ao longo do caminho da morte. Bárbara colocou a carta na mão para baixo, sorrindo com confiança. Eles querem assumir o Neon Merchant Group e trabalhar juntos com a nossa igreja, e eles querem que você vá pessoalmente como uma demonstração de sinceridade. Terei que ir no futuro também? Sintes. Anya parecia hesitante, sentindo-se apreensiva. É claro que vamos revidar, e vamos lutar de volta forte. Bárbara parecia resoluta. Está certo. Qualquer pecador que tenha coragem de ir contra a nossa imagem deve ser punido com o fogo do inferno. O lendário caçador de diabo entrou na sala de visitas, acompanhado por Fagus. Mas a guilda dos mercadores da Lua Negra complicou os relacionamentos no subsolo, e Aleric é alguém de alto status. Sua família pode ser classificada entre os 3 melhores da Aliança da Lua Argenta. Um traço de medo apareceu nos olhos de Anya. A família Bunny, como era agora, não tinha meios para brigar, mesmo com o Blackmore Merchant Group, deixando em paz o duque que o apoiava. Sem a Igreja da Serpente Gigante ajudando-os em sua luta, eles seriam como pequenas formigas. Isso não é tudo. O pai de Eric, o duque no escritório, é um lendário do alto escalão. Fagus resmungou seriamente. Ele virou-se para o caçador do diabo. Quão confiante você está em suas chances, meu senhor? Era evidente que Fagus era bom em relações públicas. Mesmo esse orgulhoso caçador de demônios, refletiu sobre isso seriamente, antes de responder rigidamente na língua do continente. Estou confiante de que posso matá-lo, mas apenas se não houver interferência. Isso é praticamente impossível em Nova Lua Argenta. Exatamente, Fagus suspirou. A Rainha Lustriel e o velho mago Elminster estão presentes lá. Ambos atingem os seres lendários com o poder da divindade. Lua Argenta era conhecida por ser o lugar com os feitiços mais avançados do continente, uma terra sagrada para todos os magos. Incontáveis feitiços de alto nível haviam sido criados ali, e até mesmo muitas lendas haviam melhorado seu ofício. Inclusive incluiu os gostos de Leilin. Nas mentes de muitos seres normais, a ascensão do jovem bruxo foi em grande parte graças às grandes acumulações de Lua Argenta. O poder que os magos haviam acumulado ao longo do tempo fez com que a aliança de Lua Argenta se tornasse uma existência aterradora. Seus numerosos magos do alto escalão e lendários permitiram que resistissem ao teste do tempo, sendo capazes de resistir nas guerras contra o Império Orc. A maior parte da Nova Lua Argenta estava cheia de feiticeiros de alto nível, com sua força combinada permitindo que eles lutassem até com os avatares dos deuses. Sob essa luz, planejar uma emboscada ou assassinato foi uma decisão ruim. Além disso, não adianta matar Eric o Duque. Sua família é enorme e tem organizações em todo o continente. Só nos dará mais inimigos. Fagus suspirou mais uma vez. A família do Duque era realmente enorme, com numerosos ramos escondidos e seres poderosos em suas fileiras. Eles estavam espalhados por todo o plano material principal. Mesmo que seu chefe e seu sucessor fossem mortos, eles nunca desistiriam. A menos que pudessem eliminar toda a família de uma só vez,
Tentar envolvê-la só resultaria em uma quantidade infinita de problemas. A família do Duque era de ligas além do alcance da família Bunny. Mas isso era apenas esperado, afinal, os malditos não seriam tão incomodados pela Igreja da Justiça se tivessem tal poder em primeiro lugar. Em vez disso, eles teriam subido a escada em lua argêntea, capazes de viver confortavelmente. Você não precisa se preocupar com esse assunto. Bárbara se levantou, solene e digna. Uma nebulosa camada de luz divina desceu sobre ela, e o consciente de uma poderosa existência começou a conversar com a santa. Um brilho dourado brilhou nos olhos dela, e ela ficou certa. Ela proferiu um decreto com toda a seriedade: o grupo mercante da Lua Negra e a família do Erika estão marchando para a morte. O Senhor os exterminará completamente. No exato momento em que Bárbara se levantou, o caçador do diabo se ajoelhou para orar como um seguidor devoto. Annie e Fagus estavam agachados no chão, seus corpos ainda tremendo. Eles tinham sido amedrontados por aquela imponente aura que nem os dragões conseguiam segurar uma vela. Apenas o consciente poderia fazer um ser comum abaixar a cabeça. Depois que aquele poderoso consciente desapareceu, Fagus recuperou os sentidos e perguntou com medo: o que é? O Deus do massacre está descendo. Está certo. O Senhor já me informou que Erika e sua família serão exterminados. Bárbara falou com convicção. Do ponto de vista dela, já que até mesmo Deus em quem ela acreditava havia feito uma profecia, a família definitivamente seria exterminada. Isso é a aura de um Deus. Mesmo que seja uma grande família como aquela no plano material principal com muitas conexões e seres lendários no comando, com poderes ilimitados escondidos nas sombras, eliminá-los é uma tarefa fácil, certo? Como eu poderia esquecer? Não importa quão generosos e gentis sejam os servos desta existência, ele é um poderoso Deus do massacre. Um olhar ausente brilhou nos olhos de Fagus e o de Annie se encheu de calor. Isso foi o que ela realmente buscou: poder sobre milhões de formas de vida. Ponto. Lá fora, o avatar de Lelin desceu em direção ao norte. Uma terra cheia do fedor de guerra, um Deus maior vigiando em todos os momentos. Os olhos de Lelin brilharam quando ele entendeu tudo, e ele riu antes de entrar no plano material principal. Como um Deus verdadeiro, ele basicamente não tinha nada a temer mais. Ele naturalmente não precisava manter um perfil baixo. Ele espalhou seus sentidos levemente, e um grande número de fios de ouro surgiu em sua vista. Eles consistiam em fortes emoções, as almas de seus adoradores formando várias cenas diante dele. Os fios da fé estão sendo bem administrados aqui. Deve ser a impressão que deixei no começo e o trabalho árduo de Bárbara. Lelin bateu em uma mecha aleatória e levou-o para as crianças dentro da fortaleza. Um menino fraco estava rezando para a estátua dele dentro. Poderoso Senhor do massacre, eu te imploro. Dê-me coragem e força para proteger a irmã Bárbara. O olhar de Lons era extremamente resoluto e cheio de determinação. Por favor, estou disposto a desistir de tudo. Essa grande consciência. Sua fé já beirava o fanatismo. Essas pessoas eram as melhores mudas para um Deus, que precisavam ser nutridas adequadamente. Com a ênfase das divindades colocadas na fé e na piedade, todo Zelote era um tesouro. Vamos ver. Lelin baixou a consciência, examinando as lembranças do garoto sem que ele percebesse. Então ele está relacionado com a Lua Negra também. Eric tornou-o órfão sem lar, e agora ele é um refugiado. Vendo essas memórias sombrias, Lelin despejou um traço de sua consciência no fio de ouro. Lonce, que estivera rezando por todo esse tempo, de repente se sentiu inundado de energia. Eu sou o Deus do massacre, o governante dos diabos e seter das leis, Kukulkan. Fala, criança piedosa, o que você precisa de mim? A dignidade e a intimidade na voz permitiram que Lonce afirmasse que esse era o Deus que ele adorava. Percebendo que uma oração, mesmo que humilde, tivesse sido presenteada por uma resposta instantânea, lágrimas quentes encheram o aro de seus olhos. Eu vejo o futuro. Eric deve lamentar no fogo do inferno no futuro, enquanto você obterá a força para proteger a esperança. Capítulo 1144. Repreensão. Os deuses possuíam a força para virar os seus e a terra de cabeça para baixo. A capacidade divina de Lelin, o Warp Reality, fazia piada de coisas como talento ou aptidão inata. Mesmo quando o menino estava estupefato, algumas mudanças se manifestaram no corpo de Lonce. Antes que os jovens tivessem tempo para expressar sua gratidão,
As palavras proféticas de Lelin terminaram e ele desmaiou imediatamente. O incidente causou uma agitação ao redor deles. Os padres viram a impressão que Lelin deixou no menino e sabiam o que fazer a seguir. Provavelmente vou conseguir outro fanático quando as notícias do final de Eric chegarem aos seus ouvidos. Lelin acariciou seu queixo. Os deuses tinham uma infinidade de tarefas complexas para realizar todos os dias e, de um ponto de vista, as ações de Lelin agora eram uma perda líquida. No entanto, seus adoradores precisavam de um impulso moral de tempos em tempos. Como Eric e sua família estavam sendo destruídos de qualquer maneira, ele escolheu revelar sua presença divina. Vamos usar seu fim para anunciar minha chegada. Um brilho congelante foi emitido pelos olhos de Lelin. Umberlei colocou-o em contato com os deuses orcs, e seu maior deus Grumsh recebeu sua chegada. Embora, dito isso, os orcs não rejeitassem ninguém que quisesse se juntar a eles para lutar contra dois deuses maiores. No entanto, as coisas eram diferentes quando Malar foi criado. Grumsh tinha uma atitude ambígua na melhor das hipóteses, expressando desamparo no conflito de Lelin com o deus da caça. O máximo que ele podia fazer era permanecer neutro. No entanto, suas reações fizeram com que Lelin se sentisse como se o relacionamento de Malar com os deuses orcs estivesse mais próximo do que o dele. No entanto, isso foi muito fácil de entender. Os orcs e os deuses animais eram da mesma facção, e havia uma base intrínseca para a cooperação deles. Malar era aliado de longa data e seria mais confiável do que um estranho como Lelin. No entanto, esses deuses entenderam mal os pensamentos de Lelin. Malar não se qualificava para ser inimigo de Lelin. Ele era uma mera presa e não era algo que ele pensasse. O olhar de Lelin, em vez disso, perfurou o espaço, entrando em Nova Lua Argêntea. Ignorante plebeu, você se atreve a olhar minha propriedade. O corpo e a alma de uma santa eram propriedade pessoal da divindade a que serviam, e isso era verdade em todos os alinhamentos e igrejas. Eric ousando abrigar pensamentos sobre contaminar Bárbara era uma blasfêmia. Lelin não havia encontrado uma oportunidade adequada para estabelecer sua presença e dignidade antes, mas agora Eric bater à sua porta. Não era semelhante a cometer suicídio. Mesmo com todos os seus lendários e ramos escondidos, o ducado era apenas um bando de formigas aos olhos de um deus. Bem, é hora de deixar meu corpo principal passar, então eu vou precisar de alguns assuntos de teste também. Lelin sorriu, como se estivesse vendo a queda da casa de Eric. Eric não tinha ideia da estrela da morte que brilhava em sua casa, e seu alto astral não diminuiu nem um pouco. Seus esquemas maliciosos e planos levaram Rafinha e os paladinos sob ela para reprimir o Neon Merchant Group, e obtiveram resultados fantásticos. Sua raiva se acalmou. Não precisarei esperar muito mais antes que Anya venha bater à minha porta, não é? Eric acariciou seu queixo, antecipação em seus olhos. Ele estava ambicioso pela rosa da família Bunny por um tempo agora. Essa santa não vai demorar muito. Eu ainda não provei uma santidade. De repente, o corpo de Eric pareceu brilhar de paixão, e um pequeno fluxo de calor fluiu para o baixo ventre. Meu senhor. Uma voz interrompeu quando Eric estava prestes a ter algumas empregadas para desabafar sua luxúria. Era o seu velho mordomo. O que é isso? Perguntou ele com impaciência. Fala. Se o velho mordomo não tinha nada de importante, ele aprenderia uma lição inesquecível. O mestre está de volta. Ele está esperando por você no estudo. No entanto, o mordomo só tomou uma sentença para acalmar Eric imediatamente. Era como se água fria fosse derramada sobre o menino. O avô de Eric era um duque da Aliança da Lua Argêntea, um lendário bruxo que administrava o consulado da cidade. Ele estava no mesmo nível do velho mago Elminster, os dois tendo estudado juntos no passado. Em poucas palavras, ele era o pilar de apoio para toda a família. Eric parecia muito poderoso enquanto exibia sua autoridade, mas ele não era nada diante de seu avô. Apenas uma palavra do homem iria tirá-lo de toda a autoridade. Eu estou a caminho. Eric endireitou as roupas com pressa. O duque nunca gostou de seus descendentes serem atrasados ou confusos. Ao mesmo tempo, o desejo ardente em seus olhos foi substituído por um olhar bajulador. Não demorou muito para que Eric ficasse diante de seu avô no escritório. O duque tinha uma pena de ganso na mão e continuava rabiscando uma pilha de documentos. Eric. Demorou mais de uma dúzia de minutos para Eric ouvir a voz de seu avô, seus joelhos à beira de flambar. Não era alto,
mas carregava um poder estranho que fazia o jovem nobre endireitar as costas imediatamente. Ouvi dizer que você ficou muito feliz recentemente, forjando laços estreitos com os paladinos do Deus da Justiça. Especialmente, Rafinha, você permitiu que ela ganhasse muitas contribuições. Uma sugestão de zombaria apareceu no canto dos olhos do Duque. Perdoe-me, senhor avô. Só estou fazendo isso por causa do trabalho, Eric respondeu debilmente. Deixe-me esclarecer isso primeiro. A Dama de Esperança detém o poder equivalente ao meu. Ela não é alguém que você pode cobiçar. Agora seguindo em frente. Você tem reprimido o Neon Merchant Group ultimamente. O corpo de Eric tremeu quando ele tentou responder, com as costas encharcadas de suor frio. Sabe, vovô. Eles são fugitivos de Nova Lua Argentea, só estou cumprindo o meu dever, não importa o que seja. Pare agora, interveio o Duque. Mas por quê? Eric se sentiu um pouco reprimido. Embora ele tivesse seus próprios planos ao lidar com o Neon Merchant Group, ele também manteve a expansão da família em mente. A Neon Merchant Family é apoiada pela Igreja da Serpente Gigante. Deve-se sempre mostrar respeito quando se lida com um deus. Se o velho Duque soubesse do desejo de Eric por Bárbara, suas palavras não teriam sido tão calmas. Agora, ele só sentia cansaço extremo. Seu trabalho no consulado ocupava muito de seu tempo, e ele permaneceu estagnado sem avançar. Eu expandi a família o suficiente. Não precisamos crescer mais, devemos nos concentrar em nos estabilizar. O Duque esfregou a ponte do nariz. Pense cuidadosamente sobre o que eu disse. Não tente provocar uma facção que tenha o apoio de um deus. Os resultados não serão bonitos. Sim, senhor avô. Eric inclinou-se e retirou-se da sala de estudo. O jovem só começou a gritar depois de voltar ao seu próprio quarto. Por quê? Ele rugiu como uma fera, quando eu estou prestes a ter sucesso. Meu senhor, a empregada que Eric adorava mais correu, o rosto cheio de preocupação. O que aconteceu? Quem deixou você entrar? Foi então que a empregada viu um par de olhos bestiais olhando para ela, gelados e cheios de intenção assassina. Um grito estridente soou, mas rapidamente desapareceu quando tudo voltou ao normal. Uma passagem escondida abriu algum tempo depois, e o Shadow de Glove saiu. Mestre. O dono do Blackmoor Merchant Group tirou suas vestes negras, revelando couro de animal e um corpo cheio de gordura enquanto cumprimentava Eric com respeito. O cadáver no chão não o incomodou. Se apresse e se livre disso. Não, deixe que isso estrague meu quarto ainda mais. Eric chutou o cadáver da empregada para longe. Seu corpo macio e flexível já estava ficando frágil. Como quiser, mestre. Glove mudou-se para obedecer. No entanto, ele parou por um momento em hesitação. Além disso, mestre, continuamos a reprimir o Neon Merchant Group? Eric franziu a testa, antes de jogar um vaso de flores na cabeça de Glove. Um barulho estrondoso soou, e sangue caiu no chão. Então você também recebeu as notícias. Bem, você não é totalmente leal. Não esqueça quem criou um cachorro como você. O medo entrou na expressão de Glove enquanto Eric gritava de raiva. No entanto, o Wolfblood estava sentindo mais miséria do que medo em seu coração. Não importa o quão poderoso ele parecia na escuridão, Glove sabia que ele era apenas um lacaio que Eric poderia se desfazer a qualquer momento. Se Eric ficasse irritado com ele acabaria como a empregada em questão de segundos. Claro que não, mestre, como eu poderia ter coragem? Você é o maior poder aos meus olhos. Glove inclinou a cabeça e pôs uma expressão aduladora. Ele estava quase lambendo as botas de Eric. Ouça. A respiração de Eric retomou um ritmo regular. Ele viu Glove com uma importância maior do que a serva anterior. Nossos planos devem continuar. Só agora, deve ser mantido em segredo dos outros. Continue com nossas ações até que o Neon Merchant Group ceda. Isso é entendido. Não havia como Glove não entender as intenções de Eric. No entanto, se ele não obedecesse, ele morreria. O caçador de sombras valorizava sua própria vida pelos comandos do Duque, então concordou imediatamente. Compreendo. Capítulo 1145. Maldição, maldição. Se aquele lendário Duque que trabalha no consulado de Lua Argentea descobriu o que seu neto estava fazendo, ele provavelmente iria prender e enforcar o jovem o mais rápido possível. Ele pode até tê-lo explodido em pedacinhos com um feitiço de disjunção. Infelizmente, ele foi inundado com o trabalho. Enquanto se preparava para a batalha,
deixando um desastre tão grande para passar despercebido. Isso foi até aquele dia. A luz do sol estava brilhando no norte, e algumas nuvens brancas e pontilhadas pontilhavam o céu azul celeste para parecer um veludo que estava mudando os padrões. Eric estava de bom humor naquela manhã. A pressão que ele colocara constantemente no Neon Merchant Group deixara que aqueles idiotas soubessem se comprometer. Eles enviaram-lhe um envelope através de canais ocultos, o que indicava que sua determinação estava enfraquecendo. Ele acreditava que a carta estaria cheia de palavras lisonjeiras, deixando um pequeno pedido no final e uma indicação de que eles estavam dispostos a oferecer algo em troca. Compromissos entre nobres sempre foram ao longo destas linhas. Assim, na sede do Blackmore Merchant Group, ele estava reclinado no sofá com os olhos fechados, cheio do orgulho de um vencedor. Gloff estava ao seu lado como um humilde servo, e havia outra pessoa vestida de preto na frente dele. Todos os cheques foram realizados, não há problema, ele disse ao entregar o envelope. Naturalmente, Eric não era uma pessoa descuidada. A carta negra havia passado por inúmeros testes antes de entrar em seu alcance. Este homem na frente era seu subordinado mais confiável. O homem tinha um par de braços tão murcho que se podia ver um osso pálido debaixo da pele. Seus olhos haviam afundado e parecia não haver músculos em seu rosto. Era como se todo o seu corpo tivesse sido formado de pele e osso, e ele fedia tão mal de decadência que até mesmo Gloff parecia ligeiramente enojado. As vestes do homem eram enormes para sua constituição, e um colar de ossos e pérolas negras tremeluzia com um brilho surdo quando a aura de morte e espíritos malignos emanava dele. Este homem era obviamente um necromante. Os necromantes gostavam de brincar com corpos e almas, sendo rejeitados pelos magos remanescentes no continente. Alustriel, em particular, havia estabelecido inúmeras proibições em Lua Argentea, fazendo dela a mais severa da história. Desde menturadas falou, deve ser verdade. Eric disse. Com todo mundo ansioso para derrotá-los, era extremamente difícil para qualquer necromante se desenvolver. Ainda assim, como resultado, cada necromante de alto nível era terrivelmente poderoso. Mesmo que Hadas ainda não fosse um lixo de esqueleto, ele estava quase no reino lendário e sua proficiência em maldições e espíritos não deixava medo da ameaça por trás. Eric riu enquanto pegava o envelope de seu mentor, abrindo-o. Este foi o momento que ele estava esperando. Os pedidos dos derrotados sempre lhe davam prazer imensurável. Isso. No entanto, sua expressão logo mudou. O papel dentro do envelope estava completamente em branco, sem nada. Eric virou algumas vezes para confirmar, e um sentimento de humilhação surgiu dentro dele que fez seu rosto ficar vermelho. Isso não é nem uma brincadeira. É um desafio. Uma família desprezível e fraca como essa ousa desafiar-me, o neto de um bruxo lendário e estrela de Lua Argentea. Eles pagarão em sangue. Eric gritou, e violentamente, bateu o papel na mesa. Mamaster. Neste momento, Gloff de repente encontrou algo estranho. Uma chama verde escura explodiu no momento em que Eric tocou o papel, devorando avidamente tudo ao redor. HM. Isso. Hadas rapidamente fez seu movimento, muitos itens mágicos em suas mãos piscando quando os feitiços que ele preparou foram lançados. Detectar maldição, defesa sagrada, armadura de espinhos. Numerosas camadas de luz envolviam Eric, e uma luz de teletransporte engoliu rapidamente o mentor e a pupila. A transferência espacial levou-os diretamente para sua residência no centro de Lua Argentea. Nós temos as coordenadas corretas. Mesmo seres lendários não ousariam atacar Lua Argentea sem cautela. Hadas olhou para Eric, não descobrindo que esse novo tipo de maldição foi minha culpa. Por favor, não diga isso, mentor Hadas. Eric ainda era indulgente na frente daqueles com poder real. Sem você aqui, quem sabe em que tipo de problema eu estaria agora? Nesse ponto, a expressão de Eric mudou. O maldito Neon Merchant Group. Eles realmente se atrevem a usar tais meios dissimulados. Eu não os deixarei sair. Eu estou realmente muito interessado nessa nova maldição. Hadas acariciou seu colar. Ele realmente poderia escapar de minhas detecções. Espero voltar e observar as reações. Isso não é um problema. Gloff não está lá? Ele é o melhor sujeito de teste que você poderia ter. Com o quão perto ele estava, ele deve ter sido afetado pela maldição também. Eric respondeu sem qualquer hesitação, a única emoção em seus olhos exasperação, não pena. Esse cachorro estúpido, eu preciso encontrar alguém para substituí-lo.
Eric acenou com o braço, e um pouco de luz verde brilhou em seus olhos. Oh! Não! Só quando Hadas exclamou Eric percebeu que as chamas verdes tinham aparecido mais uma vez, grudando nos dedos como vermes. Linhas pretas finas apareceram em sua pele, contorcendo-se como se estivessem absorvendo seu sangue. Como pode haver uma maldição como essa? Não faz sentido. Hadas sentiu como se tudo o que ele sabia estivesse desmoronando. Os gritos de Eric continuaram a crescer mais e mais alto, até que as chamas verdes terminaram absorvendo seu sangue e engolindo as linhas escuras. Eles continuaram a brilhar no ar, as chamas encantadoras formando um pequeno portal. Era um som que ninguém poderia descrever, uma que não existisse no mundo e fosse impossível recriar. Soava como um rugido que possuía todo o ressentimento e ódio do mundo, como um murmúrio baixo do inferno que era mais maligno do que os demônios e demônios combinados. Ele se espalhou em todas as direções. O que está acontecendo comigo? Eric ficou tonto, sentindo como se houvesse um incêndio em sua garganta. Sua voz ficou incrivelmente rouca, e ele soou pior do que um grito antigo. Você! De repente, Eric apontou para Hadas com medo. O necromante agora tinha tumores enormes crescendo em seu rosto um após o outro, e estava se tornando obeso. Um pus aterrorizante se derramou dos sarcomas e uma grande força corrosiva começou a engolir seu corpo. Não. Não. Eric olhou para as próprias mãos, onde o abscesso do tamanho de moedas de ouro aparecia continuamente, emitindo pulsos que cheiravam a decadência quando começaram a explodir e a corroer a pele. A grande dor sobrecarregou seus sentidos. Ele então se deitou no chão, observando Hadas que já havia se transformado em osso e não podia mais falar. Ele já foi alguém com uma força incomensurável, basicamente um rei no norte. Agora, no entanto, ele não podia nem pedir ajuda, muito menos decidir a vida ou a morte. Eric só podia assistir seu corpo ser corroído em desespero total, sua cabeça inchando em um enorme tumor. Saiu em uma explosão alta, terminando assim sua vida de pecado. Enquanto isso, todos no plano material principal que estava relacionado a Eric por sangue ficaram surpresos ao encontrar seus corpos cheios de tumores aterrorizantes que os consumiram em apenas um momento. Dentro do castelo de Nova Lua Argêntea, a rainha Alustriel olhava para o lendário duque ao fazer um relatório. Estas são as logísticas da linha defensiva Nojo, minha rainha. Havia outras figuras lendárias no salão ao lado dos dois, incluindo o velho mage Elminster. Eles estavam evidentemente discutindo algo extremamente importante. O duque parecia equilibrado e estava prestes a dizer alguma coisa, quando sua expressão mudou. Sua pele virou um verde aterrorizante quando um tumor começou a crescer embaixo. Era como um ratinho correndo ao redor enquanto corria ao redor de seu corpo. Maldição! Elminster foi o primeiro a se levantar e jogar fora. Os magos aqui presentes estavam entre os melhores e mais poderosos do mundo, e havia até padres lendários presentes. Todos lançaram feitiços após feitiço, até mesmo o próprio duque tentou todos os métodos para salvar sua vida. No entanto, nada funcionou. O resto só podia assistir enquanto o duque desmaiava, gritando em desgraça. Uma maldição muito aterrorizante. Elminster franziu a testa, usando uma camada para separar o lendário duque deles. Ele então se virou para olhar o duque através da barreira, ou talvez estivesse olhando para as runas de proteção de obsidiana no chão. Esses são substitutos lendários que podem eliminar ataques, venenos ou maldições em seu lugar. No entanto, eles perderam todo o efeito, disse ele a Alustriel. Um traço de medo apareceu em seus olhos, olhando para a situação atual. Até mesmo um clone não funcionaria. Capítulo 1146 Extermínio Bang. Sob os olhos de inúmeros espectadores desamparados, o desespero apareceu nos olhos do duque. No entanto, o seu poder lendário foi totalmente em vão quando seu corpo subitamente explodiu, com a carne e o sangue a dispersar-se quando o pus corrosivo que cobria a barreira quase fez com que Alustriel e o resto vomitassem. Matar um duque bem na nossa frente. Esta é uma séria provocação. Um olhar solene apareceu no rosto de Elminster. Ficou desapontado por não ter conseguido identificar o inimigo dos olhos do duque e logo essa solenidade foi substituída por um medo infinito. O duque era um lendário bruxo e foi morto com tanta facilidade. E quanto a todos no corredor agora? Relatório. Um bruxo de alto escalão entrou cambaleando, o pânico perceptível em seu rosto. O que há de errado? Elminster perguntou com uma carranca, ultrapassando a autoridade de Alustriel.
Earleric, Chekhov, Visconde Agar e até Durwick lá de Merida. Acabamos de receber notícias de que todos estão mortos. O salão ficou completamente silencioso em um instante, e todos olharam fixamente para o local onde o lendário duque explodira. Isso quer dizer, todos em lua argêntea carregando sua linhagem foram eliminados em um instante. Mister sentiu um frio repentino no ar, invadindo sua alma. Ponto. Parece que as maldições da linhagem sanguínea do Magus World funcionam muito bem. Leyland retirou o olhar. Mesmo aqueles com poder lendário não podiam resistir à sua fúria, e apesar de inúmeras existências poderosas em torno dele, o Duque havia morrido. Este foi o terror do mundo dos magos. Com a extinção de todo o sangue do Duque, Leyland anunciou as influências e deuses com o norte que ele chegou. Ponto. Isso está claramente nos provocando. Vendo o fluxo interminável de relatos de morte da cidade frenética, um olhar imperturbável apareceu no rosto de Rafinha. No entanto, esta foi, obviamente, a calma antes da tempestade. Todos relacionados por sangue ao lendário duque pereceram sem razão, e as imagens aterrorizantes de suas mortes haviam surpreendido toda a nova lua argêntea. Somando os clones e corpos verdadeiros, bem como os descendentes do lendário duque e sua família, havia centenas de pessoas dentro de lua argêntea. Além disso, numerosos membros da família haviam perecido à vista do público em geral. O distúrbio causado pelo evento permitiu que outros vilões e aventureiros com segundas intenções aproveitassem a situação, fazendo com que o caos se intensificasse. Para Rafinha, que tinha sido encarregada de manter a ordem pública, isso era um insulto ao seu trabalho, uma vergonha que nunca poderia ser removida. Despache os paladinos para ajudar a guarnição a estabilizar a situação. Vários paladinos solenes saíram correndo da igreja, fazendo com que todos os esquemas selvagens desmoronassem em um instante. No entanto, os vagos gemidos de lamento dentro da cidade que se recuperava gradualmente fizeram com que a expressão de Rafinha se tornasse ainda mais pesada. Uma maldição com centenas de vítimas. Se não pudermos capturar o culpado, não serei capaz de explicar à rainha e a outros cidadãos que confiaram em mim. Rafinha começou a especular sobre o verdadeiro mentor. O culpado era um inimigo do duque. Um mago tentando coletar almas ou um deus maligno tentando espalhar o medo. Rafinha sabia muito bem que, se esse incidente fosse relacionado a um deus, isso se tornaria um problema extremamente grande. No entanto, o ideal de justiça em seu coração não permitiria que ela recuasse. Rafinha. Uma cardeal disse enquanto caminhava em direção a ela, seu rosto caído de tristeza. Acabamos de receber notícias de que outra família no castelo de Ronswar encontrou seu fim, os sintomas exatamente iguais aos da família do duque. Poderia ser. As sobrancelhas de Rafinha se contraíram. Sim. É um ramo da família do duque que se separou há 100 anos e se estabeleceu no castelo de Ronswar. Até os galhos faleceram quando o duque morreu, e os velhos e jovens não foram poupados, mesmo que estivessem em uma igreja naquele momento. Um leve traço de mau presságio surgiu nos olhos do cardeal. A igreja nos deu as mesmas notícias. O ramo nos reinos centrais também pereceu. Uma maldição que pode afetar todo o continente. Rafinha murmurou. Milímetros. Não apenas isso, houve alguns casos de outros aristocratas em lua argêntea, e até mesmo alguns rapazes jardineiros estáveis. Há muito pânico pensando que está se espalhando, mas sabemos por que eles morreram, continuou o cardeal. Aqueles idiotas licenciosos, tendo numerosos filhos ilegítimos e causando um enorme problema agora. Rafinha estava secretamente exultante. Ela ficou irritada com o estilo de vida luxuoso e confuso da alta nobreza. O principal problema é que até mesmo os descendentes que não sabíamos foram mortos. Esse é o poder de um deus. Um deus do mal declarou sua chegada. O cardeal disse com toda a seriedade. Rafinha assentiu com a cabeça em reconhecimento. Apenas um deus verdadeiro poderia lançar uma maldição tão grande no continente. Mesmo os magos lendários de Pico não podiam exercer tal poder aterrorizante. Esses deuses do mal são a maior ameaça à nossa causa. Rafinha cerrou os punhos, perdendo o sorriso amargo do cardeal. Não há muitos deuses do mal capazes de matar descendentes a milhares de quilômetros de distância, e todos são terríveis existências. O cardeal suspirou em segredo. Com sua compreensão dos deuses, ele naturalmente conhecia o terror daquele por trás desse evento. Ainda assim, sua expressão voltou ao normal em breve. Paladin Rafinha.
Sua missão é ajudar a Rainha Lustriel a manter a paz e a estabilidade dentro da nova cidade de Luargente. Você pretende fugir de seus deveres? Ponto. O rosto de Rafinha escureceu instantaneamente depois que o cardeal partiu, e ela levou sua espada longa um momento apavorante. Ela notou um claro sinal de advertência nas palavras do cardeal, pedindo-lhe para aceitar um compromisso. Era como se a igreja não planejasse tomar ações contra esse Deus cruel. Mesmo que Rafinha soubesse que alguém precisava se comprometer e desistir algumas vezes por causa da justiça, esse incidente excedeu sua linha de fundo. Não me diga que até a igreja do Senhor começou a ser corrompida pela escuridão. Mesmo sabendo que não deveria pensar assim, um traço de escuridão envolveu os pensamentos de Rafinha. Sua expressão se contorceu dentro das sombras, e esse traço de vermelho escuro ficou ainda mais brilhante. Ponto. Ó Senhor! Por favor, perdoe meus pecados, não me aflija com uma maldição tão terrível. Não importa quem seja, Senhor. Por favor, proteja-me, Coquila Frey. Querido Senhor. Eu rezo para que você termine rapidamente este desastre. Ó, Senhor, quem você é, onde quer que você venha. Obrigado por exterminar Yardleric e vingar a minha família. A quantidade de fé dourada no vazio aumentara várias vezes, e inúmeras orações que correspondiam às expectativas de Lelin foram transmitidas a ele. A morte horripilante de uma família protegida por seres lendários causou pânico em massa dentro da nova Luargente, e apenas os deuses tinham a capacidade de proteger e consolar esses civis. Os da fé aumentaram substancialmente dentro da nova Luargente, e a força da fé já presente também havia crescido. Aristocratas e homens de negócios ficaram mais generosos em suas doações para as igrejas, como se tais ações pudessem evitar que o infortúnio caísse sobre eles. Todos os deuses haviam arrebatado uma grande colheita inevitavelmente, parte dessa fé dispersa havia sido devorada por Lelin. Afinal, espalhar o terror e o poder também pode aumentar a fé. Era simplesmente normal que as pessoas rezassem para o prenúncio deste desastre por medo. A deusa das pragas e Umberley adotaram métodos semelhantes para aumentar o número de seguidores. Embora essa linha de fé não seja estável, pode ser considerada uma grande recomposição. Emoções do medo e gratidão seguiram a fé até Lelin. Toda ação de um Deus verdadeiro afetaria todo o plano material primordial, e este de Lelin poderia ser considerado um tipo diferente de milagre. Seu fogo divino e domínio divino foram fortalecidos pela fé massiva, acumulando-se com o verdadeiro corpo de Lelin. No entanto, Lelin parecia apática, aparentemente não afetada pelo fanatismo do mundo mortal. Agora que o Blackmore Merchant Group e seus apoiadores foram resolvidos, não deve haver mais obstáculos para o plano. A transação com a tribo Blackblood também deve acelerar. Lelin simplesmente não podia se importar com um possível contra-ataque dos bons deuses. Alguém havia blasfemado sua divindade, então como ele poderia tolerar isso? Nenhuma ação tomada em punição seria considerada excessiva. Além do mais, ele também era um deus do mal. Se ele não deixasse um rastro de terror onde quer que fosse, ele seria merecedor de sua reputação. Capítulo 1147 Caravana eu nunca pensei que voltaria para o norte. Anya parou seu cavalo e olhou em volta para o deserto, uma expressão de transe em seus olhos. Arg! Ah! Grunhidos afiados podiam ser ouvidos dos goblins nos arbustos, enquanto uma enorme intenção maliciosa envolvia as caravanas atrás dela. Se eles não pudessem mostrar uma quantidade suficiente de força, esses goblins continuariam a segui-los, procurando falhas em suas defesas enquanto esperavam por reforços. Quando o tempo estava maduro, eles entravam em ação e faziam um picadinho de todos nas caravanas. Vá! Anya naturalmente sabia como lidar com eles. Ela nem precisou dizer nada antes que vários cavaleiros armados corressem à frente. As montarias relincharam enquanto brandiam suas espadas, fazendo os goblins gritarem em pânico. Ah, seus anões de pele verde! Um cavaleiro riu alto, a espada cheia de estampa de dragão em sua mão dirigindo vários goblins sujos de pele verde para fora da grama. Bang! Bang! Vários dos pequenos e miseráveis companheiros sofreram ferimentos fatais, e os que ficaram restantes começaram a gritar de horror quando lamentaram seu destino. Os goblins restantes fugiram rapidamente, a grama alta tremendo quando onda após onda escapou. Uma caravana não poderia sobreviver no norte sem a capacidade de derrotar os goblins e os ogros das planícies infinitas. Eles seriam engolidos
exterminados pelos outros grupos mercantes, despachados em uma dura batalha que deixaria seus ossos apodrecerem no deserto para sempre. Vários goblins foram então pendurados na frente da caravana, gritando mais alto. Esses lamentos seriam o melhor impedimento contra o perigo, mesmo que apenas contra outros goblins. Anya intencionalmente se distanciou do fedor dos bárbaros de pele verde, colocando um lenço branco bordado com ouro em seu rosto. Porra, não há um método melhor do que isso. Seus olhos examinaram os criados de aparência normal com um toque de ressentimento em seu coração. Com eles aqui, mesmo se estivéssemos cercados por tribos de ogros, não há nada de que se assustar, não é? Claro, Anna estava bem ciente de que este lugar era agora o território do Império Orc. Se eles estivessem cercados pela horda daqui, até mesmo vários lendários não seriam suficientes para salvá-los. Foi por isso que ela decidiu engolir seu ressentimento, abstendo-se de falar. Há coisas para você atender, senhorita Anya. Um criado magro correu, parecendo jovem e imaturo. No entanto, seus olhos revelaram uma resolução calma que não correspondia ao seu rosto doce. Qual é o problema? Anya perguntou reflexivamente. É muito provável que seja uma questão sobre a nossa chegada ao Moonwood, o jovem respondeu, fazendo Anya dar outro olhar para ele. Eu vou imediatamente, Anya prometeu, e seus olhos entediados nas costas do menino com um raro traço de inveja. Que cara de sorte. Ele não era chamado Lonce. Ele realmente recebeu o favor do Senhor. Quando ela colocou os olhos nele, pela primeira vez, esta criança era apenas um menino fraco escondido dentro das sombras. Mas agora, seu temperamento e físico tinham se transformado muito, e agora ele estava recebendo treinamento concentrado da Igreja da Serpente Gigante. Ele despertou seu talento como um caçador de demônios com inspiração divina. Aquele lendário caçador de demônios provavelmente o aceitará como um discípulo. Anya olhou para Lonce de volta e pensou em seus próprios irmãos que foram mandados para a Igreja da Serpente Gigante. Um sorriso irônico apareceu em seu rosto, mas ela não podia reclamar. Ela entendeu bem a razão por trás de tal tratamento. Os malditos eram uma família de negócios sem qualquer fé real. Dado que eles tiveram que ser convertidos à fé de Kukulkan, sua devoção não podia ser comparada com o que Lonce mostrou. Mesmo que os herdeiros da família ainda fossem jovens, não parecia que eles se tornariam zelotes. Talvez a próxima geração de crianças possa ser nutrida. Anya compreendia profundamente os fundamentos da igreja e o que dependia de existir. Ajuda monetária e outra era um aspecto, mas o aspecto mais fundamental do relacionamento de alguém com a igreja era a força de sua fé. Talento e dinheiro não importavam em face do fervor. Anya sabia que a Igreja da Serpente Gigante tinha uma habilidade divina única que poderia determinar as profundezas da fé da pessoa através da luz da fé emitida pelo adorador. Esse tipo de habilidade analítica fazia com que ela sentisse que estava em perigo profundo. Parece que eu deveria aprofundar minha compreensão da doutrina do Deus deles. Irmã Bárbara pode ser capaz de me ajudar com isso. Um rubor apareceu no rosto de Anya enquanto ela pensava em Santa Bárbara, por razões que ela mesma não conhecia. Pai. Anya cavalgou para o lado de Fagus, continuando a jornada ao lado dele. Sua jornada atual era tão importante que até o chefe da família se juntou pessoalmente à caravana. Temos que lidar bem com essas questões para o Senhor. Não podemos nos permitir um único erro, disse Fagus com um rosto solene. Eu entendo, pai. Anya inalou profundamente. Leilin havia concedido um milagre à sua família, tirando o Black Moon e a casa de volta de uma só vez. Isso liberou o Neon Merchant Group imediatamente, permitindo-lhes colocar o comércio com a tribo Black Blood na agenda. Não importa o quanto Fagus e sua filha olhassem, as ações da Igreja da Serpente Gigante, desta vez, eram muito más. No entanto, eles embarcaram neste navio e só podiam trilhar o caminho que Leilin preparara para eles. Fagus conhecia profundamente o horror de uma guerra entre deuses, e agora um inocente como ele havia sido jogado na mistura. Mesmo que ele não estivesse disposto, ele só poderia morder a bala e continuar. Uma comoção repentinamente soou à frente, e Anya se moveu para sussurrar no ouvido de Fagus. Pai, vimos cavaleiros do Império Orc. Não importa. Fagus olhou para as bandeiras que haviam colocado, uma passagem que o Império Orc lhes dera para garantir a segurança de sua caravana. Arg! Arg! Uivos sombrios soaram quando alguns cavaleiros finalmente apareceram diante dos olhos de Anya. Esses lobisomens tinham cerca de 2 cabeças mais altas que o humano comum, com olhos e cabelos verdes.
Eles estavam montando lobos gigantes com pelo prateado. Os lobos montados. Anya empalideceu ao ver essas elites do Império Orc, seus equipamentos sendo capazes de competir com cavaleiros humanos. Os lobos montados eram um pesadelo para todas as pessoas do norte. Os cavalos da caravana relinchavam inquietos sob os olhares dos lobos, pisando no chão quando o vapor branco se condensou em sua respiração. Felizmente, o comandante dos lobos acenou com a mão depois de ver o banner sobre ele. Os lobos abriram caminho para a caravana e avançaram apesar do medo. O capitão até despachou 2 cavaleiros para protegê-los na cauda. Suspiro. Comparado com a aliança de Lua Argentea, a guerra estratégica do Império Orc, verdade. Fagus murmurou baixinho, mas ele não terminou a frase. Anya sabia o que seu pai queria dizer. O Imperador Orc Saladino era um líder sábio, possuindo grande previsão. Vendo como os humanos floresceram com o advento da civilização, ele estava imitando suas maneiras de desenvolver seu próprio império. Por uma questão de comida e material, Saladino havia prometido ao grupo mercante Neon, e ao grupo mercante Blackmoon para protegê-los dentro de suas fronteiras. Ordens haviam sido enviadas para tropas Orc para não assediá-las, e apenas se envolver em comércio justo. Isso, por sua vez, atrairia mais comerciantes e aumentaria a força do império. Alustriel e seus subordinados não eram nem comparáveis. Nesse aspecto, a única coisa que os ajudou foi que eles eram da mesma raça e os orcs eram seus inimigos naturais. Os benefícios do comércio com o Império Orc nem sempre puderam se livrar da sombra da guerra. Por outro lado, o fato de os orcs estarem comprando pergaminhos mágicos e equipamentos poderosos disse a Fagus que eles já estavam preparados para a guerra. O que você acha? Uma figura alta e magra perguntou a Lonce. Você está com medo? Não. Não tenho nada a temer com a proteção do Senhor. Lonce agarrou uma corda de cânhamo que estava amarrada em volta do pescoço dele. Algo parecia estar escondido dentro. Tudo bem então. O que você acha dos orcs se voltando para a civilização e protegendo nossa caravana? O homem bronzeado parecia querer testar as habilidades dedutivas de Lonce. Essa questão seria difícil até para um adulto responder. Eu sinto como. Lonce inclinou a cabeça e ponderou. Quando ele levantou a cabeça novamente, seus olhos já não se encheram de perplexidade. Os orcs emitem uma aura selvagem e sangrenta. Parece certo melhorar a si mesmo e marchar em direção à civilização, mas continuo sentindo que algo não está certo. Embora ele não tenha elaborado mais, o homem parecia estar satisfeito com sua resposta. Você está certo. Grunt, o deus orc, é um deus dos selvagens. Essa mudança não combina com a verdadeira natureza de seu domínio, então causará um problema sério. Quantos dos orcs irão querer mudar sua disposição natural para a civilização? É muito difícil. Lonce assentiu com a cabeça. Só de pensar nisso provou ser extremamente surpreendente para ele. Isto é, às vezes os deuses não podem nem mesmo escolher a mudança de alinhamentos e disposições. A figura suspirou, e mesmo que o próprio Grunt tenha aprovado essa mudança, não muitos outros o farão. O desequilíbrio no poder causou um golpe fatal no Império Orc. Capítulo 1048 Comércio. O decreto do imperador foi reforçado com força e selvageria, fazendo com que o medo se espalhasse pelo Império Orc. O Neon Merchant Group despejou grande parte de seus produtos ao longo do caminho, usando ferro, comida, armas e artefatos mágicos para trocar por grandes quantidades de metais preciosos. Os orcs distribuíram alguns itens especiais do norte a preços inimaginavelmente baixos. As pedras preciosas eram apenas pedras para os orcs, e trocá-las por armas, rações e roupas era uma grande barganha. Isso levou a um ótimo ambiente para o Neon Merchant Group quando eles finalmente chegaram ao Moonwood. Esta era a base da tribo Blackblood, um lugar onde Lelin havia lutado muito em várias ocasiões na peça. O comércio com a tribo Blackblood também foi o que fez com que os paladinos notassem o Neon Merchant Group, mas com a insistência da Igreja da Serpente Gigante eles continuaram com a transação. Ao mesmo tempo, outro grupo montado entrou no Moonwood também. Eles rapidamente passaram pelos estranhos galhos e obstruções, o leve vento na floresta levantando um pouco as vestes para revelar um brilho prateado. O norte, a floresta da lua e a tribo do sangue negro. Estou de volta, seu líder resmungou ao olhar para o Moonwood, perdido em pensamentos. Ela tirou a capa para revelar um rosto jovem. Pode não ser onde tudo começou, mas foi onde a maioria do sangue foi derramado. Parece um bom lugar para acabar com tudo.
Ela murmurou. Uma das figuras encapuzadas parou ao lado dela, revelando um rosto benevolente e triste. Você está se sentindo perdido, Capitão Rafinha. Não é nada, Cardeal Caral. Rafinha sacudiu a cabeça. Eu passei muito tempo aqui antes, então estou sentindo nostalgia. Milímetros, sua familiaridade com o terreno será a nossa vantagem. Precisamos fazer uso disso. O Cardeal Caral fez um gesto com a mão na frente do peito. Nós recebemos informações de que o pecaminoso Neon Merchant Group vai entrar em contato com as criaturas da tribo Black Blood em breve, e fornecer o outro lado com materiais para um sacrifício de sangue. Essas almas inescrupulosas deveriam ir para o inferno. Rafinha trincou os dentes, sua energia aterrorizante e furiosa nas costas de suas mãos enquanto ela agarrava sua espada. Apenas o pensamento de que eles estavam usando o sangue e as almas de seres inocentes para agradar os deuses do mal a fizeram se sentir como um amontoado assustador de chamas estava prestes a sair de seu peito. Em nome da justiça, vou purgar todo o mal e o pecado. Os paladinos de alto nível começaram a cantar ao lado dela, seus rostos brilhando com uma leve luz branca. Ponto. O Neon Merchant Group rapidamente encontrou um grupo de criaturas após entrar no Moonwood. No entanto, eles obviamente trocaram com a outra parte muitas vezes. O líder das criaturas de Oeris até sabia quem eles eram, e uma vez que mostrassem suas fichas, eles eram rapidamente levados para o centro da floresta onde a tribo Black Blood residia. Faz muito tempo, Xamã Gara. Fagus cumprimentou um xamã que era menor do que as criaturas à sua volta, com muitos ornamentos estranhos por todo o corpo. Eu cheiro algo diferente em você. Gara disse enquanto se movia para frente para farejar Fagus, fazendo o coração de Anya apertar. Fagus congelou por um momento, mas, depois ele respondeu friamente. O que você está dizendo, meu amigo? Talvez seja o meu chefe que colocou muitas cebolas na sopa da manhã. A expressão calma de seu pai fez com que Anya se sentisse envergonhada para ela mesma. Talvez. Gara não pressionou enquanto ele liderava o caminho. Você está atrasado, meu amigo. Você quase nos fez perder a cerimônia desta vez. Se o senhor ficar com raiva, eu juro que sua cabeça será pendurada para secar em um galho de árvore. A criatura aberta abriu a boca para revelar dentes aterrorizantes. Sua língua estava farpada, e o cheiro repugnante de carne vindo de sua boca deu a Anya a vontade de vomitar. Você deveria saber. Fagus começou a reclamar imediatamente. Os guardas de Lua Argenta foram trocados por um bando de paladinos. Todos os negócios estão sob grande pressão. Demorei demais para ter certeza de que não perderia a transação. De fato, há menos caravanas chegando recentemente. Ouvi dizer que sua rainha está espremendo os comerciantes para começar a próxima guerra. Gara assentiu, como se simpatizasse com Fagus. Ele então puxou o corpo do homem de uma forma amigável, fazendo a diferença em suas construções mais óbvia. Nós não vamos deixar um amigo nosso sofrer, eu prometo isso a você, ele exclamou enquanto afagava seu peito. Se Anya não tivesse visto como as criaturas eram brutais em suas caçadas e cerimônias, ela pensaria que este homem fosse bondoso e honesto. Venha, deixe-me ver o que você trouxe para mim. Depois da conversa, Gara logo chegou ao tópico principal. Com certeza, meu amigo, eu me preparei para este comércio por um longo tempo. Fagus sorriu. Uma dúzia de servos avançou com um palmo de suas mãos, trazendo caixas pesadas com grandes fechaduras de bronze. Podia-se ver uma espessa camada de seda élfica, o fabuloso material reduzido a uma ferramenta que pressionava e impedia que os itens tremessem. Fagus então abriu uma caixa menor depois que ele removeu as camadas de seda, uma feita de mogno coberta por grossas linhas vivas. A essência do sangue dentro brilhava com um brilho que chamava a atenção de todos, e o cheiro denso de sangue que emitia fazia Anya enrugar as sobrancelhas. É isso. Esse cheiro. Xamã Gara respirou fundo. Ele parecia intoxicado, um rubor subindo em seu rosto. Eu posso confirmar que este é um item da maior qualidade. Mas claro. Você não sabe o que eu tive que fazer, Fagus começou, saliva sendo expelida, mas Gara acenou para ele aborrecido. Eu sei o que você quer, meu amigo. Ele gesticulou para duas criaturas, e eles levantaram uma caixa de itens para trazê-lo antes de Fagus. A caixa de madeira parecia um tanto surrada, nem um pouco comparável ao que Fagus trouxera. No entanto, a luz saindo de dentro deslumbrou Anya no momento em que a caixa foi aberta. Prata, ouro, rubis,
esmeraldas. Todos os tipos de materiais preciosos estavam dentro da caixa. Acariciou uma sede de riqueza dentro do grupo, do tipo que fazia com que aventureiros e comerciantes jogassem fora seu medo da morte. Como é? Está satisfeita? As criaturas caíram na gargalhada, observando enquanto Fagus praticamente pulava sobre a riqueza. Esta era uma caixa cheia de moedas de ouro e muitas outras joias valiosas. Com algumas delas torcidas e manchas de sangue ainda em algumas por causa de uma falta de proteção, era fácil imaginar como era lamentável o dono original enquanto as criaturas estavam coletando-as. No entanto, ó Deus Alquem, qual comerciante se importava com isso? O suficiente. É suficiente. Xamã Gara, sua generosidade é tão grande quanto as montanhas e os mares, mais bonita que as estrelas no céu. Fagus começou a repetir suas palavras. Estou feliz que você tenha gostado. Contanto que você possa nos trazer ainda mais armas, artefatos mágicos e itens cerimoniais importantes, você pode ter o máximo de coisas que quiser. Gara assumiu o comando e eles rapidamente terminaram a transação. O xamã, então levou pessoalmente Fagus à beira do Moonwood. Você sabe disso. Quando nossa tribo do Sangue Negro realiza as cerimônias, nós nunca deixamos estrangeiros ficarem a menos que sejam ofertas para o nosso Deus. Gara riu. Claro. Eu entendo, eu entendo. Vou sair agora mesmo. Fagus usou um lenço branco para limpar o óleo e suar em suas bochechas. O xamã de criação estava parado nos limites da floresta, observando o grupo mercador de neon desaparecer no horizonte. Seu sorriso tinha um profundo significado para isso. Deveríamos ter deixado o território das criaturas até agora. Anya observou a floresta desaparecer no horizonte, incitando o cavalo a alcançar Alonso e o nativo ao lado dele. Vamos sair assim, meu senhor. Claro. A igreja lidará com o resto. O senhor não trata ninguém que confia nele mal. Toda essa riqueza pertence a você. O nativo que parecia um cervo falou rigidamente na língua do continente, e seu corpo começou a se transformar. A luz cintilou quando o que pareceu uma camada de água escorregou de seu corpo, revelando sua verdadeira aparência. Este foi o lendário caçador de demônios. Espere. Eu estou disposto a doar metade dos meus lucros para a igreja. Fagus rapidamente interrompeu. A missão que ele acreditava ser extremamente perigosa tinha ido tão bem, e isso o deixou muito feliz. Mesmo se ele desse metade do seu lucro para a igreja, o resto ainda seria uma grande fortuna para ele. Obrigado por sua generosidade. O caçador de demônios não hesitou em aceitar a doação de Fagus. Uma igreja nascente precisava das doações de seus adoradores. A deusa da riqueza até usou a renda como um critério importante para medir as realizações dos sacerdotes da riqueza, e isso foi amplamente usado por outros também. Embora o próprio Lelin tivesse uma grande quantidade de propriedades, a Igreja da Serpente Gigante ainda estava se desenvolvendo, e ele naturalmente não rejeitaria isso. Este é um aviso final. Haverá uma guerra e um conflito aqui em breve. Saia imediatamente. O caçador de demônios disse a Fagus antes de sair com seus homens. Fagus esperou até que o diabo caçador, Lonce, e o resto desaparecessem no horizonte. Ele então gritou, deixe para trás todos os carros. Traga apenas a comida e o ouro, vamos embora imediatamente. O som triste ecoou nas planícies vazias, cheias de urgência. Capítulo 1149. Emboscada, emboscada, meu senhor. Eu já fiz como você instruiu, e completei o comércio com o Neon Merchant Group. Gara orou antes da estátua de Malar depois de mandar o Neon Merchant Group embora. Grr. Rugido. Uma luz dourada desceu sobre ele, e a estátua soltou um grunhido bestial. A consciência de Malar desceu para provar um decreto sagrado. O xamã teria que interpretar essa sequência de sons com precisão, mas isso era natural para ele. Aracenou com a cabeça de vez em quando. Ao mesmo tempo, vários deuses se reuniram no reino divino de Malar. A Igreja da Serpente Gigante é muito arrogante, um deus Orc-Zombol, seu corpo envolto em uma escuridão estranhamente tranquila. Era Chagas, o Orc-Golfstelt. Não é ruim. Um mero deus menor se atreve a aliar-se conosco Orc-Deuses. Outro deus Orc, alto e poderoso sorriu, dando uma aura áspera e bárbara. Este era o Nival, o deus menor do combate. Rugido. Bem naquele momento, uma série de rugidos e uivos brotaram do reino divino. Nós sabemos, Malar, nós sabemos. O domínio do massacre definitivamente virá até você.
Nós trabalhamos juntos há tantos anos, você não pode ter um pouco de fé? O deus da morte Urtrus disse do lado. Seu tom, gotejante de sarcasmo fez Malar querer repreender, mas os espíritos vingativos ao redor de seu corpo de algum modo não tiraram sua calma. Embora todos fossem deuses menores, a maioria dos deuses orcs era adequada para lutar. Seu único deus maior, Grumsh, estava ocupado preparando-se para afastar Mystra e Tyr, e como eles só tinham que lidar com outro deus menor, não havia necessidade de ele estar aqui pessoalmente. O sacrifício do avatar de um deus. Eu não posso esperar muito mais. Os olhares de vários avatares começaram a perfurar o horizonte, e eles espiaram dentro da Floresta da Lua, onde uma enorme cerimônia de sacrifício estava sendo realizada pela tribo Black Blood. A tribo tinha consumido toda a essência do sangue do grupo mercador de Neon, formando um rio de sangue no local da cerimônia. Espíritos vingativos pareciam estar gemendo de angústia na superfície do rio. Um poderoso prisioneiro de outra raça estava amarrado ao altar, seu corpo cheio de focas. As feridas espalhadas indicavam a batalha feroz que as criaturas levaram para se submeterem, e o dano que causaram a elas antes que elas perdessem. Como um deus do massacre, Malar abençoou seus adoradores pela morte de poderosos inimigos. Ele até enviaria seu avatar pessoalmente se matasse um especialista lendário. O ritual que estava sendo realizado pela tribo Black Blood agora era ainda maior do que isso. Havia vários especialistas lendários sendo usados como sacrifício, ao lado da essência do sangue de incontáveis seres humanos. O Senhor definitivamente apreciará esta cerimônia. Ele até nos dará suas bênçãos, nos posicionando. Os xamãs que assistiam à cerimônia pareciam um tanto excitados, com os olhos cheios de deleite quando olhavam para os prisioneiros amarrados. No entanto, seu líder Gary e vários outros xamãs lendários não pareciam tão felizes. Parecia haver um traço de preocupação em suas expressões. As criaturas haviam evoluído das bestas e não deveriam ter tido tais emoções em primeiro lugar. Que eles estavam aparecendo agora era um sinal de que o perigo que eles estavam prestes a enfrentar era extremamente aterrorizante, uma que até os lendários não teriam controle sobre. Malar, meu senhor, você é o senhor do massacre, entre as estrelas nos céus. Você é nosso protetor, seu nome sagrado para sempre entre os nossos. Você é o único senhor verdadeiro. Mais e mais das criaturas rezaram fervorosamente, e o ritual lentamente atingiu um clímax. Vários xamãs envoltos em túnicas brancas seguravam punhais pretos curtos em suas mandíbulas enquanto caminhavam em meio às orações. Malar, meu senhor, você é devorador de sangue. O medo de seus inimigos lhe dá força, sua carne e sangue se tornando seu poder divino. O sangue dessas lendas será uma fonte de sua glória força. Mesmo sabendo que seu destino foi selado, os sacrifícios começaram uma luta fútil. Havia até um dragão lendário entre esses prisioneiros, sua força espiritual apenas inferior aos grandes dragões. No entanto, não havia vestígios de emoções nesses xamãs enquanto eles empunhavam habilmente suas adagas. Ó Senhor! Por favor, aceitem nossas ofertas. Caixa. As escamas espessas e robustas do dragão não pareciam ter qualquer resistência contra o punhal preto especial, aberto sem piedade quando o sangue verde fresco jorrava da ferida. Sei. O sangue corrosivo queimou um buraco no chão, mas os olhos do dragão escureceram quando finalmente perderam a luz. Roar. As criaturas pareciam se animar mais do que antes na cena. Os xamãs habilmente dissecaram o corpo do dragão em meio ao clamor, separando seus membros e jogando-os no rio de sangue. O rio corrosivo começou a ferver, e um brilho carmesim foi logo emanado dele, absorvendo toda a carne. Um brilho dourado se instalou ao redor da estátua de Malar, indicando que o deus da caça fora convocado com sucesso. Os rugidos e orações só ficaram mais altos na cena, tão poderosos que até mesmo as nuvens no céu foram separadas. Quando o último sacrifício, um prisioneiro élfico, foi jogado na poça de sangue, o brilho ao redor da estátua se fortaleceu. Um macaco dourado desceu sobre o morro em meio aos rugidos das criaturas, e todos se ajoelharam enquanto observavam o Lorde com um olhar ardente. Malar uivou quando chegou ao rio de sangue. Era evidente que ele gostava dessa oferta e não podia esperar para entrar. Suas poderosas garras acariciaram vários xamãs que estavam ajoelhados ao lado do sangue, e raios dourados de luz desciam sobre as criaturas lacrimosas. Um instante Hankup.
Os espectadores só podiam ter inveja quando olhavam para os afortunados com olhos vermelhos. Rugido. Malar soltou mais alguns grunhidos depois de recompensar seus adoradores, pulando no rio de sangue. Brum. Mas então, estranho evento ocorreu. O sangue carmesim ficou preto, e os espíritos vingativos se materializaram quando subiram no corpo de Malar. Uma estranha rede negra surgiu do rio de sangue, prendendo Malar por dentro. O que está acontecendo? Vários xamãs ficaram chocados ao olhar para seus companheiros, observando estupidamente enquanto a cena se desenrolava. Alguns dos mais sábios já haviam reagido, aqueles humanos viscosos. Há algo errado com a essência do sangue desta vez. Não era até agora que eles suspeitavam do Neon Merchant Group, mas era tarde demais para fazer algo sobre isso. A rede negra moveu-se para o céu e parecia haver uma corda invisível que a apertava ainda mais. Kukulkan, meu senhor. Você é o senhor do massacre, o governante dos demônios. Você é o único verdadeiro senhor do mundo. Um portal se abriu nos seus e Leilin saiu em meio a hienos zelosos. Ele parecia um caçador astuto, minando a energia de Malar através da grande rede. Uma vez Malar gastou toda a sua energia, ele iria para a matança. Ele finalmente está aqui. Rumble. Os céus rugiram. Nuvens negras envolviam o Moon de uma serpente de prata emergia de dentro. Múltiplos portais se abriram quando os avatares de vários orcs deuses desceram sobre a tribo do sangue negro, a onda de aura divina deixando as criaturas no chão apavoradas. Deus após Deus saiu dos portais, causando grande choque para reverberar em seus corações. Apenas o pico da sociedade das criaturas estava ciente disso, e apressadamente colocaram as defesas enquanto recuavam. Eles silenciosamente rezaram para que seu lado fosse vitorioso, e para que essa batalha divina não se derramasse sobre eles. Kukulkan. Deus do massacre. Torne-se um artefato para o meu palácio divino. O Deus escondido na escuridão atacou primeiro. Um poderoso par de garras saiu do vazio, mirando o coração de Leilin. Mesmo um avatar divino perderia muito poder se sofresse uma lesão tão crítica. Um ataque furtivo, e eles podem se esconder nas sombras. Shadowrealm. É o Deus da discrição, Shargaz. Leilin instantaneamente entendeu quem era o atacante, mas sua expressão permaneceu tão imóvel quanto a água. Uma luz dourada surgiu ao redor do corpo de Leilin, indicando que uma batalha divina estava prestes a começar. Capítulo 1150. Ataque esguio, ataque surpresa, explosão de meteoros. Ultimate Shattering Palm. Pausa absoluta. Leilin moveu os dedos como um músico experiente enquanto tocava as cordas da trama das sombras, liberando uma magia lendária aterrorizante. Numerosos feitiços foram formados sem qualquer configuração, complementando e ampliando o poder de cada um para formar uma vasta corrente de magia. Técnica de combinação lendária, Torrente Arcana. Esse foi um projeto que Leilin vinha pesquisando há algum tempo. Era uma versão divina do feitiço que ele usou em seus dias de aventureiro, e essa luta contra Shargaz foi a primeira vez que ele usou. A terra retumbou quando uma explosão aterrorizante atingiu a superfície, as consequências cobrindo o espaço entre Shargaz e Leilin. O próprio espaço começara a se distorcer do terrível dano do ataque. Este deus do massacre. Ele ainda não tem nem 400 anos, mas sua compreensão da magia é tão grande. Ele recebeu a herança dos arcanistas. Shargaz se teletransportou em retiro, seu corpo em um estado lastimável, enquanto sua força divina dourada curava os ferimentos. O medo podia ser visto dentro de seus olhos. No entanto, embora o ataque furtivo não tivesse prejudicado Leilin, a pressão no avatar de Malar diminuiu inesperadamente. O enorme macaco rugiu, rasgando a rede negra e escapando. Hoje, o avatar que escapou se dissolveu em um arco-íris deslumbrante que foi instantaneamente absorvido em seu reino divino. Outro avatar deu um passo à frente, aproveitando a força do primeiro enquanto sua aura aumentava bruscamente. O novo avatar lançou um rugido aterrorizante no caminho de Leilin, abrindo um enorme portal do nada para enviar um meteoro de seu reino divino que se transformou em um par de garras terrivelmente afiadas. Este era o artefato divino de Malar, as Beast Claws. Além de seu verdadeiro corpo, Malar havia trazido tudo o que ele tinha para suportar nessa luta. Parecia que ele estava nutrindo ódio pelas perdas que sofreu na mão de Leilin antes, e sempre procurava uma oportunidade de vingança. Nem pense em escapar. Nós selamos esse espaço, e Grunt enviou seu avatar para interceptar quaisquer possíveis reforços.
Um deus alto com uma aura de sangue e selvageria acenou com as mãos, e o grupo de 4 pessoas imediatamente cercou Leilin. O deus dos orcs da guerra, e o Neval. Leilin lembrou-se de ter encontrado esse deus uma vez. Eu pude ver através de todas as suas conspirações. Nenhum esquema que você chocará terá sucesso. E o Neval confiou cautelosamente, tentando investigar informações, mesmo que quisesse prejudicar a confiança de Leilin. No entanto, a expressão de Leilin não mudou nem um pouco. Ele apenas se moveu para o último deus, aquele envolto em um manto escuro que tinha uma densa aura mortal. Suas sobrancelhas se contraíram. Yurtrus. Então o deus da morte, o deus da guerra, o deus da discrição e o deus da caça. Parece que tudo aqui era uma armadilha. De fato, Kukulkan. A ganância vem antes da queda. E o Neval rugiu, e Malar ao lado estava ansioso para sair correndo também. Se não fosse pelos outros que o continham, ele provavelmente já teria se recuperado. Malar tem conexões profundas com nosso panteão. Você acha que nossa aliança poderia ser abalada por alguém de fora, como você? Yurtrus perguntou friamente. Seu avatar vai cair desta vez, e nós vamos tirar sua divindade do massacre como compensação por Malar. Ponto. Então o senhor conspirou com os orcs para emboscar outro deus. Gara murmurou enquanto observava a situação incrédula. Eles já haviam escapado a uma grande distância, e o próprio Gara só tinha algumas informações. O plano do senhor será bem sucedido. O chefe da criação perguntou ao seu lado, obviamente preocupado. Tudo é como o senhor quer. Nós só temos que seguir as instruções dele e conservar nossa energia, participando da batalha na hora certa, declarou um lendário xamã. Havia uma resolução indescritível contida em sua voz. Embora lendário poder não era nada na frente de um verdadeiro deus, eles ainda poderiam contribuir para um ataque a um avatar. E são 4 deuses lutando contra ele desta vez. Nossas chances de vitória são bem altas. Gara estava confiante na situação atual. O deus do massacre, nome verdadeiro Kukulkan. O líder dos orcs resmungou para si mesmo, o mais novo mago lendário do plano material principal, e alguém que ascendeu tão jovem. Aquela capacidade de conjuração. Ele realmente é um gênio milenar. Gara olhou para a magia lendária aparentemente florescendo como fogos de artifício das mãos de Leilin, a terrível torrente arcana fazendo com que ele subconscientemente encolhesse o pescoço. Este é o plano do Senhor, ele definitivamente terá sucesso. Ele tentou se consolar internamente, mas o sentimento de inquietação não podia ser apagado. Rumble. Tempestades espaciais, intermináveis. Varreram a terra original da tribo Blackblood, causando estragos sobre ela. O plano material principal era fraco demais para resistir a uma luta entre os deuses, e com todo o céu cheio de luz dourada, mesmo profissionais de alto nível seriam imediatamente dissolvidos em nada se tentassem entrar em cena. Várias criaturas estavam gritando enquanto escapavam da cena. Alguns lendários sorriam amargamente diante da visão. Mesmo eles não tinham muita confiança em não serem afetados pelo poder de um deus. Somente nos escalões mais altos eles poderiam trocar golpes com um avatar, esperando matá-lo. Claro o suficiente. Esses deuses orcs são incivilizados e ignorantes, não sendo capazes de perceber até benefícios básicos. Correntes de ouro se espalham incessantemente do avatar de Leilin no ar, fazendo com que toda a área circundante seja seu reino divino. O domínio do massacre vermelho escuro foi liberado, garantindo que qualquer abate só aumentaria seu poder. Ele podia ficar de pé tranquilamente em meio ao centro de uma barragem de ataques de orcs e até teve tempo livre para examinar seus arredores. Quando ele sentiu uma aura familiar se aproximando da cena, um estranho sorriso apareceu em seu rosto. As tropas de elite lideradas por Rafinha e pelo cardeal Caral alcançaram o núcleo da Floresta da Lua a tempo de perceber a terrível batalha entre os deuses Kukulkan e os deuses orcs. Um traço de citação apareceu nos olhos de Rafinha. Rápido, informe o senhor e peça reforços. Perder alguns avatares deveria ensinar a esses deuses uma boa lição. Os paladinos restantes também pareciam ansiosos, mas suas ações logo foram interrompidas pelo cardeal Caral. O senhor vê tudo. A razão de Caral era estranha e causou suspeitas no rosto de Rafinha. Ela ainda mantinha sua confiança na igreja, no entanto, seguindo ordens e se levantando. Um domínio de massacre tão forte, e ele ainda tem uma força tão divina.
Os deuses orcs haviam entrado em uma luta amarga com Leilin. Ele já era um deus rank 8, seu poder superando esses orcs. Se não fosse por sua vantagem em números, eles não seriam o seu par. O massacre carmesim expandiu-se indefinidamente, cobrindo todo o Moonwood. Shargaz não conseguiu aguentar muito mais tempo. Droga! Ele é realmente um deus novo? Ele rosnou, seu corpo coberto de numerosas pequenas feridas que estavam vazando sangue dourado. Bater! Relâmpago brilhou no céu, formando uma grande porta aterrorizante. Outro dos avatares de Shargaz saiu, juntando-se às forças que estavam sitiando Leilin. A luz dourada brilhava continuamente enquanto os outros deuses faziam o mesmo. Esse número de avatares. Eles são loucos. Rafinel e o resto que estavam assistindo de longe gritaram surpresos. Embora a perda de um avatar não causasse danos significativos a um deus, o número de avatares que eles estavam jogando em Leilin esgotaria sua força divina. Mesmo como verdadeiros deuses, eles provavelmente cairiam em um sono ou simplesmente morreriam. Se a sorte deles fosse a mesma que a de Beelzebub, tendo despejado a maioria de sua vontade e força divina em um avatar que fosse eliminado, eles não estariam longe de uma morte verdadeira. Esses deuses estavam agora se colocando em risco. É hora. Um traço de um sorriso apareceu de repente no rosto de Leilin, apesar do perigo iminente. O que está acontecendo? Os 4 deuses ficaram atordoados. A expressão de Leilin foi completamente inesperada. No entanto, eles não tiveram mais tempo para pensar sobre isso. Uma forte explosão soou quando 2 poderes aterrorizantes desciam sobre a Floresta da Lua, sua força destruindo diretamente o selo espacial que os deuses orcs tinham colocado no lugar. O mundo inteiro tremeu como um guerreiro idoso e uma jovem entrou na cena, seus corpos ondulando com o poder insondável de deuses maiores. Os 2 participantes imediatamente espalharam uma enorme rede, aparentemente querendo pegar os deuses orcs e Leilin de uma só vez. Tirimistra, onde está Grumsh? E o Neval murmurou com incredulidade. Fora do plano material principal, Tirimistra combinaram-se para prender um poderoso deus maior. Desista, Grumsh, Mistra disse friamente, nós só precisamos mobilizar alguns avatares para tirar aqueles deuses seus.